Trocando Ideias dessa semana vai ser com Felipe Salazar. Ele é um dos principais youtubers da Ilha do Governador e é escritor. Fala um pouco sobre esse livro, sobre esse lançamento, Felipe. Então, vou lançar o livro Aberrações Selvagens, livro 2, no caso, que no caso é o Origens, que no caso seria, não seria uma continuação do primeiro, né, que eu lancei, que esse aqui seria mais uma prequela, né, então Isso. Todo o conteúdo apresentado nesse novo lançamento vai ser associado com o passado, né, então você não necessariamente precisa ler o segundo, ler o primeiro para entender o segundo, você pode ler qualquer ordem, mas é a mesma vibe do primeiro livro, mesma temática, questão de seres antropomórficos e tal. Isso, é. Eu fiquei super curioso, quando eu vi essa palavra eu falei, o que seriam esses seres, né? Eu pesquisei a respeito antes de tentar explorar isso, e eu não me lembro a definição precisa, mas eu acho que a gente pode dizer que está associado com a palavra antropomorfismo, algo assim, que é dar características humanas a qualquer coisa. Então, uma cadeira falando, você deu um atributo de um ser humano para um objeto. Um objeto, exatamente. Agora, pode também ser associado com animais, né? Um animal bípede ou algo assim. Que é no seu caso, no caso do seu livro. Exatamente. Né? E o livro não tem ilustrações, né? Não. Eu tentei evitar o máximo possível colocar ilustração, porque eu acho que a leitura tem que focar bastante na produção da imaginação. E Legal. se eu colocasse qualquer tipo de imagem, o mínimo possível, claro, tirando a capa, né, que tem que ter pelo menos alguma coisa, as pessoas iam ficar muito fechadas naquela imagem, ia tentar, vou tentar imaginar alguma coisa aqui, mas tem essa imagem, então ia ficar muito fechado. Eu acho que a imaginação tem que ser uma coisa aberta. Como surgiu essa veia de escritor em você? Qual foi o primeiro momento em que você percebeu, eu gostaria de escrever um livro? Como isso nasceu dentro de você? Na verdade, essa minha aproximação com a literatura, eu acho que surgiu... Assim, eu acho que eu já nasci com isso, tecnicamente. Eu acredito que as pessoas já nascem com uma certa aptidão para certas profissões, certas atividades. E desde o ensino fundamental, quando alguma professora passava algum trabalho de redação, ou usar a imaginação, eu me destacava de alguma forma. Mas eu também pegava outras atividades, como por exemplo desenho, produção de vídeo e tal. E eu sempre fui crescendo, desenvolvendo esses talentos, atividades, etc. Aí eu comecei a postar vários desenhos, e junto a isso também eu fiquei explorando o site para conhecer a arte de outras pessoas, para tentar aprender coisas novas. E no meio desse conjunto imenso de desenhos, eu acabei vendo um estilo que me chamou muita atenção. Eu vi meio que pessoas que misturavam animais com seres humanos, né? Colocavam uma fusão, né? E isso me atraiu. Sabe, eu falei, cara, isso é original, eu nunca tinha visto isso antes. Eu tentei seguir esse caminho de colocar uma questão mais moderna e tal, e aí eu tentei arriscar criar meu próprio personagem. Aí eu fui criando e tal, vi que outras pessoas também compartilhavam desse Então gosto. o livro nasceu dos personagens, primeiro vieram os personagens, depois é interessante. Sim. E, uma outra coisa é que, ao mesmo tempo que eu criei meu personagem, outras pessoas começaram a gostar do meu personagem, dos desenhos que eu fazia, essas outras pessoas também tinham seus personagens. Aí eu fui conhecendo, criando laços virtuais e tal, uma coisa completamente normal, trocando ideia. Aí eu pensei, e se eu pegar toda essa gente que eu conheço, e se eu pegar toda essa gente que eu me vinculei, criar personagens baseados neles, né, e criar uma história em cima disso. Aí, e eles sabem disso? Alguns sabem, outros não, porque tem essas pessoas virtuais que a gente fala por 2 semanas, aí some, sabe? É coisa normal. Claro. Você é um dos principais youtubers aqui da Ilha do Governador. Os canais surgiram antes da história do livro, ou surgiu depois? Como é que nasceram os seus canais? Os canais surgiram, eu diria que alguns meses depois. Eu tenho 2 canais, o primeiro é de crítica, né, que é o Fox Walker BR, e o outro é de gamer, que é o Raposa Lunática. O primeiro, vamos falar, né, no caso do canal de crítica, né? Tudo começou eu acho que umas 2 semanas após o lançamento do filme do Hobbit. Cara, esse filme deve ser incrível, deve ser precisamente igual o Senhor dos Anéis, com questão de seriedade, diversidade de mitologia, né, e tal. Aí eu comecei a ver o filme e percebi, cara, esse filme é completamente diferente do Senhor dos Anéis. Mesmo englobando o mesmo universo, pesquisando, claro, dá pra saber que o Hobbit foi criado inicialmente para criança, né? O próprio Tolkien criou para os próprios filhos, e depois ele começou a expandir para vender, e só depois ele criou o Senhor dos Anéis, então ele passou de infantilidade para seriedade. Mas no cinema, quando você vê primeiro uma coisa séria, tu cria a ideia de que aquilo vai ser sempre sério. Aí quando veio o Hobbit, eu pensei, deu uma queda de... Não tá tão... De conteúdo. Não tá tão adulto assim, mas claro, apresenta um conteúdo divertido, mas não é a mesma coisa. Aí eu comecei a fazer a comparação, né, com o Hobbit e os Anéis, eu comecei a perceber detalhes que poderiam ser melhorados.
É tipo, o personagem falou tal frase, ele poderia ter falado de uma forma diferente. Então, a partir desse ponto, eu comecei a desenvolver meu senso crítico, falando, como é que as coisas poderiam ser melhores? Entendi. O que no filme chamou atenção de forma boa, o que chamou de forma negativa e tal. Então, foi por base de uma expectativa completamente quebrada que eu conseguia, de início, ter esse empurrão pra analisar as coisas. Pra dizer, isso aí poderia ser melhor se a gente comparar com o conteúdo anterior. E, na verdade, é exatamente isso que você faz em um dos seus canais, né? Sim. Só que não é sobre o Senhor dos Anéis. Não. Falo de séries. Né? E esse canal já tem 300 mil inscritos em torno disso? Não, dá pra fechar em 200 mil. 200 mil. E essa turma troca ideia com você? Sempre. Eles mandam informação, eles questionam. Sempre. Tem essa troca? É o YouTube. Vai ter um É um portal aberto. Vai ter um conjunto de comentários que a pessoa recebe quando tem um vídeo que meio que se populariza um pouco, né? Tem comentários positivos falando, gostei do episódio, foi maneiro. Tem também vídeos do tipo, seu vídeo é uma merda, seu vídeo é lixo, Eu conversei aqui com Felipe Salazar, que já lançou o livro Aberrações Selvagens, lançou o seu segundo livro na Bienal, e foi um sucesso, né, cara? E tem os canais de YouTube, Foxwalker BR e a Raposa Lunática.